Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Hoje a palavra está em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 41 a 46. Hoje a palavra é relacionada ao profeta Elias, onde vai falar que Elias é um grande profeta. Elias era um profeta que tinha uma intimidade enorme com Deus. E essa pequena passagem que eu vou falar hoje é para nós confiarmos mais em Deus, confiarmos também nas promessas que Deus nos faz e confiar mais no relacionamento a Deus, Que nós possamos ter uma amizade assim como a de Elias teve com Deus. A palavra ela fala assim conosco. Então Elias disse a Acabe: vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse a seu servo: sobe um pouco e olhe para as bandas do mar. Ele subiu, olhou ao horizonte e disse: nada. Por 7 vezes Elias disse-lhe: volta e olha. Na 7ª vez o servo respondeu: eis que sobe do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma de um homem. Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desce para que a chuva não detenha. No instante o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe pulou na carruagem e partiu para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os rins, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a palavra, ela vem nos dizer como é bom ser amigo de Deus, como é bom saber e entender o sobrenatural de Deus. O primeiro momento é que nós possamos ter os ouvidos aguçados ao sobrenatural de Deus. Mas como é isso, ter os ouvidos aguçados ao sobrenatural de Deus? É você saber entender e escutar realmente a voz de Deus. Não a voz plena como nós falamos, mas sim no coração. O que realmente o Espírito Santo vem nos dizer, o que realmente vem nos soprar. A primeira parte fala que Elias disse a Acabe: vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Elias foi o profeta que ele profetizou na terra de Acabe que não chovesse por 3 anos. Então aqui já tinha 3 anos que não chovia, porque Elias profetizou que não iria chover. O engraçado é que Elias não fala em nome do Senhor. Engraçado que Elias não fala: eu profetizo em nome do Senhor. Ele não falou isso. Ele só fala em nome dele. E realmente 3 anos ficou sem chover na terra do rei Acabe, porque ele tinha se relacionado com Jezabel e traiu Deus, com outros deuses, e vários outros fatores que você vê em 1 Reis. Mas o que eu quero frisar nesse momento é nesse capítulo 18, que Elias tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele falou: não vai mais chover nessa terra durante 3 anos, e não choveu durante 3 anos. Porém que Elias já escutava o ruído de uma chuva. Elias, ele tinha um sobrenatural aguçado, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que não precisou ninguém falar com ele, não precisou de um anjo aparecer para ele, mas sim, ele já escutava o ruído de uma chuva. Eu imagino que o rei Acabe estava achando que Elias era louco. Mas como você pode escutar o ruído de uma chuva se aqui já não chove já faz 3 anos? Já tem tanto tempo que não chove. E Elias escutou esse ruído. Então a primeira coisa que nós devemos entender é escutar o sobrenatural de Deus, é escutar realmente a voz de Deus. Mas para mim escutar, saber entender a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, eu preciso ter intimidade, amizade com Deus. Eu preciso estar a todo tempo conversando com Deus, como Elias fez. Eu preciso cada passo que eu dar, eu ter essa intimidade com Cristo. Eu pedir Deus discernimento do sobrenatural dele. Então o primeiro momento que eu tenho que entender é escutar o sobrenatural de Deus e ter intimidade com Deus. A segunda coisa é que nós devemos ser também como esse servo de Elias.
mas por que ser como esse servo de Elias? Olha o que Elias fala com seu servo. Sobe um pouco e olhe para as bandas do mar. Ele subiu, olhou ao horizonte e disse: nada. Por 7 vezes Elias disse: volta e olha. Eu imagino que o servo de Elias nesse momento ele ficou impaciente. Ele ficou um pouco sem entender, mas eu já subi 6 vezes e não tem nada. Eu já subi 6 vezes, a terra está seca. E por que eu tenho que subir de novo? E por que eu tenho que olhar de novo? Sendo que não tem nada. Se ele não tivesse subido a 7ª, ele não teria visto esse sobrenatural. E quando Elias fala, volta e olha, na 7ª vez o servo subiu. E o servo falou com ele, eis que sobe do mar uma pequena nuvem no tamanho da palma da mão de um homem. Esse servo de Elias, ele foi à frente. Ele poderia ter falado não. Ele poderia falar, não, já subi 6 vezes, não choveu, não vai chover, não tem nada, o céu está limpo. Mas ele escutou, ele entendeu, ele confiou também no profeta Elias. E ele confiou também em Deus. Sabe? Para que as pessoas possam confiar na gente, a gente tem que dar testemunho. O servo de Elias confiou nele porque ele sabia que Elias tinha uma intimidade com Deus. Por isso que ele sobe 7 vezes a montanha. Eu imagino o tamanho dessa montanha, né? E ele fala, eis que sobe do mar pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Elias disse, vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desce para que a chuva não o detenha. E o servo fica imaginando a cabeça do servo, mas uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, desse tamanhozinho, uma nuvem, como é que pode chover tanto? Né? Muitas vezes Deus nos faz uma promessa e nós colocamos desafios, nós colocamos obstáculos, nós colocamos barreiras, né? Talvez Deus te faça uma promessa tão maior, tão grande, só que a gente não consegue ver, porque a gente não tem os ouvidos aguçados do sobrenatural, a visão para o sobrenatural de Deus. Nós temos que ter essa constância sobrenatural de Deus. Se for preciso subir 7, 8 vezes a montanha para nós conseguirmos a nossa promessa, nós temos que subir. Nós temos que subir para saber entender o sobrenatural de Deus, né? E aqui a palavra fala que num instante o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Uma pequena nuvem, choveu tanto nesse dia, mas tanto que não dá para contar, sabe? A palavra fala que Elias falou para ele para ir arrumar o carro, para ir à frente, porque senão ele não ia conseguir chegar em casa, porque é muita chuva. Então o que nós devemos ser? Ter ouvidos ao sobrenatural de Deus, saber entender o sobrenatural de Deus, ter intimidade com Deus. O segundo é ser como esse servo, constante, confiar na palavra de Deus, subir a montanha, sabe? E Deus nos faz a promessa, mas nós temos que correr atrás dela também, nós temos que confiar. Muita gente vai falar, mas é só uma pequena nuvem, é só uma pequena causa, é só uma pequena coisa. Só que dessa pequena nuvem choveu muito, foi uma tempestade, sabe? Chegou a alagar. Assim, é muita chuva, porque a promessa de Deus, quando vem, ela vem abundante. Deus nos faz uma promessa, só que nós queremos tudo para amanhã. E nós temos que entender que Deus tem o tempo dele. Então que nós possamos ser como Elias, nós possamos ter essa intimidade que Elias tem com Deus. Elias tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo ao céu, de corpo e alma, pela intimidade que ele tem com Deus. Então que nós possamos ter essa intimidade também, levar essa intimidade com Deus adiante, que nós possamos ser como essa pequena nuvem na mão do Senhor, que é capaz de transbordar águas e rios, né, da palavra do Senhor, que nós possamos nos deixar ser pequeno como essa nuvem também, que nós possamos nos transformar numa gota d'água se for preciso, mas nessa gota d'água Deus vai tirar o melhor, de nós Deus tira o melhor. Você pode ser, para você pode ser nada, mas para Deus nós somos tudo, sabe? E Deus quer tirar só o nosso melhor. Então nós precisamos confiar em Deus, confiar nas promessas de Cristo que Ele nos tem feito. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que esse conceito possa entrar na sua cabeça, que você precisa ter uma intimidade com Deus, que você precisa ser amigo de Deus,
que nós precisamos ser amigo de Deus e conversar com Deus diariamente, se relacionar com Jesus Cristo, ter um diálogo com Ele normalmente, né? E que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Que Deus, Nossa Senhora, interceda por cada um de vocês e que nós possamos ser como esse profeta foi, ser como esse profeta, amar a Deus, confiar em Deus, não temer, né? A palavra para trás aqui fala que Elias teve medo, né? De Jezabel, porque ela matava os profetas, e ele teve medo, mas Deus foi lá e falou com ele, colocou coragem nele, ele foi adiante, ele não perdeu a luta. Que nós possamos ser desse jeito também com a palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês.